Há muitos mistérios científicos e históricos não resolvidos que podem mudar nossa compreensão do mundo. Alguns podem até mesmo abalar nossa compreensão sobre a vida ou a própria realidade. Oxigênio escuro é o nome dado ao oxigênio que parece ser gerado no fundo do mar. Ele é criado em um lugar onde a luz do sol não consegue penetrar, o que significa que o método de geração deve ser algo que os cientistas nunca viram antes na natureza. Isso pode mudar nossa compreensão da vida nesses lugares escuros e talvez em outros mundos. A maior parte do oxigênio respirável da Terra é produzida pela fotossíntese. Plantas e organismos microscópicos, como o fitoplâncton, usam a luz do sol e o dióxido de carbono para produzir energia e liberam oxigênio como um subproduto. A luz do sol é uma parte crucial dessa equação, então isso só pode acontecer em lugares onde a luz alcança. A luz do sol só penetra nos primeiros 1000 metros do oceano. Depois disso, escurece tanto que a fotossíntese não ocorre. O oxigênio nas camadas profundas vem da superfície, levado para baixo pelas correntes. Mas em 2024, um grupo de cientistas revelou que pode haver outra fonte de oxigênio nessas camadas escuras do oceano. Cientistas que pesquisavam nódulos metálicos no fundo do mar notaram algo estranho nos resultados dos experimentos. Esses nódulos, do tamanho de uma batata, são formados principalmente por manganês e ferro. Mas os nódulos também contêm concentrações de níquel, cobre, cobalto e metais de terras raras. Esses elementos são cada vez mais essenciais na vida moderna, pois estão presentes em muitos eletrônicos. Empresas de mineração em águas profundas fizeram pesquisas para avaliar a viabilidade de projetos e minas nessas regiões. Foi uma dessas pesquisas, em uma área conhecida como Zona Clarion-Clipperton, que produziu os resultados estranhos. Os experimentos enviaram câmaras especiais até o fundo do mar para medir vários fatores. Com o tempo, os níveis de oxigênio na água aumentaram sem nenhuma explicação. Segundo os cientistas do estudo, os resultados os intrigaram por anos. Eles não sabiam a origem do oxigênio e hesitavam em publicar suas descobertas. Em 2024, eles finalmente revelaram a informação ao público. Ainda não se sabe como o oxigênio aumentou, mas cientistas sugerem que nódulos metálicos podem ter sido responsáveis. A eletrólise é o processo pelo qual a água é dividida em moléculas separadas de hidrogênio e oxigênio. Isso exige muita energia e eletricidade, mas os pesquisadores sugeriram que os nódulos podem ter tido uma superfície carregada, o que permite que o processo aconteça. É possível que haja outro processo biológico ocorrendo nas profundezas do mar ainda não percebido. Outros cientistas são céticos quanto aos resultados. Um artigo de opinião publicado este ano afirmou que o processo de eletrólise violaria as leis da termodinâmica. Isso parece gerar energia, o que não deveria ser possível. Os cientistas mencionados nesse artigo sugeriram que a origem do oxigênio era um erro experimental, como uma bolha de ar da superfície ficando presa na superfície. Aqueles envolvidos no experimento inicial refutaram essa afirmação. Novos experimentos estão em andamento para tentar chegar ao fundo desse mistério. 2 novos equipamentos de pesquisa do fundo do mar já foram produzidos e serão enviados à Zona Clarion-Clipperton nos próximos anos. É possível que esses experimentos possam confirmar que o chamado oxigênio escuro não passa de um erro experimental. O eixo do mal é um dos fenômenos mais estranhos da astrofísica. Isso não só nos faz questionar nossa compreensão da física, mas pode nos fazer questionar a própria realidade. Por séculos, a ciência reforçou um princípio simples: não há nada no universo que torne a Terra, ou mesmo o nosso sistema solar, particularmente especial. Nem a Terra nem o Sol estão no centro do universo, ou mesmo da nossa galáxia. Isso é útil para os cientistas. Se o Sol ou o sistema solar não são especiais, podemos usá-los como modelo para entender outras estrelas e sistemas. Observar estrelas distantes revela como o Sol era bilhões de anos atrás.
Mas cientistas que observam o universo nas maiores escalas possíveis perceberam algo que sugere que há algo especial sobre a nossa posição. A radiação cósmica de fundo são ondas de rádio que supostamente sobraram do Big Bang. Essas ondas de rádio existem desde que o universo teria cerca de 300 mil anos, quando a luz criada no início já havia esfriado o bastante. Desde então, ela se espalhou pelo universo. Ao olhar para o céu, os astrofísicos descobriram que a RCF é praticamente a mesma, não importa para onde olhem. Pequenas flutuações existem devido a diferenças menores no universo jovem, mas são aleatórias. Ela se parece um pouco com a estática da televisão, e uma pequena parte da estática típica da TV é, na verdade, causada pela RCF. Ao analisarem melhor, os cientistas notaram um padrão. O princípio copernicano sugere que, em uma escala suficientemente grande, o universo deve parecer o mesmo, não importa para onde olhemos, independentemente da orientação. Embora partes do céu noturno pareçam semelhantes, cientistas descobriram que ele está dividido em dois. A radiação cósmica de fundo tem cerca de 2,726 Kelvin de temperatura, não importa para onde olhemos, mas existem pequenas flutuações nessa temperatura. Os cientistas descobriram que a temperatura da radiação abaixo do plano da órbita da Terra é um pouco mais fria do que acima dele. O fato de que uma metade do universo parece ser ligeiramente mais fria do que a outra metade é por si só uma violação do princípio copernicano. Mas os mapas da radiação de fundo mostram uma linha curva clara que prova que essa divisão existe. O fato de ela se alinhar perfeitamente com o plano do sistema solar é ainda mais estranho. Isso sugere não só que há duas metades do universo, o que já seria revolucionário, mas também que o Sol, a Terra e outros planetas estão justamente onde ocorre essa divisão. Isso dá importância ao nosso sistema solar, algo que toda a ciência sugere que não deveria existir. Os cientistas apelidaram isso de eixo do mal, pois parecia abalar nossa compreensão do universo. A radiação cósmica de fundo não é a única evidência do eixo do mal. Cientistas identificaram outros padrões alinhados a esse eixo, como a direção de rotação dos braços das galáxias espirais. Até agora, não houve uma resposta satisfatória sobre por que esse eixo existe. Uma teoria é que há um problema com os próprios dados, ou alguma falha nos experimentos. Várias rodadas de coleta de dados foram feitas para tentar eliminar o eixo do mal, mas ele continua aparecendo. Pode haver falhas na coleta desses dados na Terra, e se analisássemos a radiação cósmica de fundo de outro lugar do universo, talvez descobríssemos que o eixo nem existe. Mas isso é algo que só experimentos futuros poderão determinar. É possível que nossa compreensão sobre o que realmente é a radiação cósmica de fundo esteja equivocada. Se a radiação cósmica de fundo estivesse mais relacionada ao nosso sistema solar do que ao cosmos, isso explicaria seu alinhamento com o plano solar. Em 2023, arqueólogos que escavavam um palácio real perdido na Alemanha fizeram uma descoberta estranha que não pôde ser explicada. Dois esqueletos estavam lado a lado. Um deles estava tão preservado quanto esperavam para um esqueleto de 1000 anos. O outro era o de uma mulher totalmente sem ossos faciais. A escavação aconteceu nos arredores da vila de Eisleben. A partir de 2021, os arqueólogos começaram a descobrir restos de estruturas do período medieval. Este era Helfta, um lugar importante para as dinastias carolíngia e altaniana, que governaram entre 750 e 124. A escavação começou com uma grande catedral que foi construída sob as ordens de Otão, o Grande. Otto governou de 936 a 973 depois de Cristo e é considerado o primeiro verdadeiro imperador do Sacro Império Romano. Ao longo dos 2 anos seguintes, os arqueólogos descobriram casas, edifícios comerciais e até um auditório para eventos públicos. Uma das descobertas mais impressionantes foi um palácio. Essa estrutura tinha aquecimento a ar quente e um design bem mais monumental que outros edifícios da região.
Ela também era cercada por fortificações e uma torre construída após a obra inicial. Segundo especialistas, o palácio provavelmente abrigava a família real quando estavam na região. Durante escavações ao redor do castelo, arqueólogos fizeram uma descoberta estranha. 2 pessoas foram enterradas em sepulturas lado a lado, próximas ao castelo. Uma das pessoas era um homem que claramente tinha certa importância. O local de seu enterro, próximo ao castelo e perto de um cemitério da elite, teria sido uma honra, e os objetos encontrados em sua sepultura apenas reforçaram essa impressão. Ele foi enterrado com um cinto e um bastão oficial, semelhantes aos usados por generais para simbolizar posição. Arqueólogos veem essa tumba como de um dignitário, possivelmente oficial ou administrador do palácio. Pela proximidade, pesquisadores pensaram que o esqueleto feminino ao lado dele era sua esposa, mas ela não tinha objetos funerários. Isso já seria estranho. Não havia sinais de violação das tumbas, sugerindo que os objetos não foram roubados após o enterro. Uma sugestão era de que isso poderia ter sido uma escolha feita pela mulher com base em sua fé. O cristianismo já estava enraizado na Alemanha no século IX, mas ainda havia quem misturasse práticas tradicionais e modernas. O marido manteve práticas tradicionais enquanto ela escolheu um túmulo mais simples. Porém, a fé não explicava a ausência dos ossos faciais. A cabeça da mulher parecia ter sido completamente esvaziada. Os ossos faciais e o topo do crânio dela não estavam presentes, deixando uma imagem assustadora. Como isso aconteceu ou por que é um mistério? Como o túmulo estava intacto, era improvável que os ossos faciais da mulher fossem removidos após o enterro. Pode ter ocorrido dano apenas por estar tanto tempo enterrado, mas nada disso foi observado em seu marido, que provavelmente foi enterrado na mesma época. Uma teoria é que ela pode ter falecido devido a algum tipo de acidente, que também danificou os ossos dessa parte do corpo. Mas não há como saber, pois a escavação já ocorreu. Os ossos foram retirados para análise detalhada, enquanto arqueólogos esperavam obter uma data mais precisa da morte e descobrir mais segredos sobre a vida e morte do casal. A migração das borboletas monarca americanas é uma das maiores maravilhas do mundo natural. Nenhuma outra subespécie de monarca faz uma jornada tão longa. Cientistas vêm tentando descobrir como a borboleta faz essa migração há décadas, mas ainda existem muitas perguntas sem resposta e segredos esperando para serem revelados. Durante o verão, a borboleta monarca está presente no sul do Canadá e norte dos Estados Unidos. São uma das borboletas mais conhecidas nos Estados Unidos, com cores laranja e preto facilmente reconhecíveis. Mas a partir de setembro e outubro, a borboleta começa a desaparecer desses territórios do norte e inicia a jornada para o sul. Nos próximos 2 a 3 meses, as borboletas ficam em poucos locais no México e na Califórnia, onde passam o inverno antes de voltarem ao norte no verão. Há muitos elementos fascinantes nessa migração que os cientistas estão apenas começando a entender agora. Borboletas geralmente vivem só algumas semanas devido ao ciclo de vida curto. A migração para o norte, do México e da Califórnia até o Canadá pode levar várias gerações. As borboletas monarca que polinizam flores no Canadá são bisnetas daquelas que estavam no México. Mas algumas gerações se passam antes de chegar a hora de fazer a jornada para o sul novamente. Mas essa migração é bem diferente. Quando as condições são favoráveis, surge a chamada supergeração. Essa geração pode viver de 6 a 9 meses, conseguindo fazer toda a jornada para o sul e começar o retorno ao norte depois do inverno. Exatamente o que causa o nascimento dessa supergeração ainda está sendo estudado pelos cientistas. Acredita-se que seja resultado de fatores ambientais, como a temperatura ou a duração do dia, mas o mecanismo exato ainda é desconhecido. O bolor limoso é um grupo peculiar de organismos presentes em florestas do mundo todo.
O organismo não pertence a nenhum reino tradicional e desafia nossa compreensão do funcionamento do pensamento cognitivo. Apesar do nome e da aparência de algumas formas de bolor limoso, eles na verdade não são um tipo de fungo. São organismos unicelulares mais semelhantes a uma ameba do que a cogumelos. Mas posicioná-los na árvore da vida também é difícil. Há vários tipos de bolor de limo em dois grandes supergrupos. Alguns estão mais próximos das plantas na árvore da vida do que de outros tipos de bolor de limo. As classificações mudaram bastante ao longo dos séculos e podem mudar no futuro, conforme cientistas aprendem mais sobre esses organismos. Quando se pensa em organismos unicelulares, geralmente vem à mente seres minúsculos visíveis apenas ao microscópio. Mas a célula única de um bolor de limo pode ser enorme. Dois indivíduos distintos da mesma espécie podem se combinar para formar uma célula maior com múltiplos núcleos. Também é possível separar a célula em dois organismos distintos. O mofo de limo pode desafiar o que as pessoas comuns consideram como vida. Parece algo tirado de um romance de ficção científica. O mofo de limo também se assemelha a formas de vida mais comuns em vários aspectos. Eles são capazes de consumir alimento como fonte de energia, assim como qualquer planta ou animal, e podem até se mover. O movimento é lento, mas em algumas espécies já se nota mudança após 1 hora. Esse movimento é intencional, pois o bolor de limo busca alimento ou melhores condições para sobreviver. Aqui, os cientistas descobriram qualidades intrigantes nesses organismos. O Myxomiceto navega por labirintos e parece descobrir os caminhos mais rápidos até o alimento. Os cientistas desvendaram os mecanismos físicos disso. O Myxomiceto usa tubos ramificados para explorar o ambiente. Quando um organismo acha comida, os tubos próximos aumentam de diâmetro, enquanto os tentáculos distantes encolhem ou até somem. De alguma forma, isso armazena informações sobre o ambiente, que permanecem mesmo depois que a comida desaparece. Quando novas informações precisam ser armazenadas, elas são sobrepostas às informações antigas, formando algo parecido com memórias. Os Myxomicetos não só têm memórias, mas os cientistas acreditam até que é possível ensiná-los. Em um experimento, o organismo foi colocado em uma extremidade de uma ponte que estava coberta de café. O Myxomiceto não gostava do gosto amargo do café, mas ele não fazia mal ao organismo. No fim da ponte havia mingau de aveia, um dos alimentos preferidos do Myxomiceto. No começo, ele não queria atravessar a ponte e tentava fazer isso evitando o café. Com o tempo, ele percebeu que o café não o machucava e acabou atravessando a ponte sem problemas. Porém, ao ser exposto a um novo estímulo ao qual ele tinha aversão, o Myxomiceto não atravessava a ponte. Ele aceitou o café, mas não essa nova substância. Myxomicetos acostumados ao café foram combinados com bolores não treinados. De alguma forma, ele conseguiu transmitir esse ensinamento e mesmo quando os dois foram separados novamente, o comportamento aprendido permaneceu. Isso pode sugerir que é possível ensinar coisas novas a um organismo sem cérebro. Como exatamente isso acontece em nível molecular ainda é um mistério. Cientistas também desconhecem como o comportamento aprendido foi transferido. A pesquisa sobre os Myxomicetos segue em andamento e continua sendo um tema fascinante. Detalhes sobre como diferentes Myxomicetos diferem uns dos outros, evoluem e funcionam são questões que ainda aguardam uma resposta. Na década de 1960, a fotografia aérea revelou o contorno de um antigo forte no alto de uma colina desaparecido havia muito tempo em Perthshire, Escócia. Só recentemente que o trabalho arqueológico começou no local. Arqueólogos encontraram restos de um assentamento fortificado e um túnel misterioso ainda sem explicação. O trabalho de escavação no Forte Broxy Kennels começou em 2022. Na superfície, quase todas as evidências de antigas construções foram destruídas pelo arado recente. Sob a superfície, arqueólogos acharam evidências que os fizeram voltar no tempo.
Havia indícios de muralhas, casas circulares e metalurgia. Foram encontrados foles e resíduos do trabalho em metal. Era uma comunidade próspera, da Idade do Ferro, e a área foi habitada entre 500 a.C. e o século I depois de Cristo. A construção do forte começou por volta de 550 a.C., com a edificação de aterros defensivos e fossos. Cerca de 150 anos depois, ocorreu uma segunda fase de construção. Nesse momento, a misteriosa construção subterrânea foi feita. Veículos da imprensa popular chamaram a câmara de túnel, mas seria mais correto descrevê-la como uma souterraine. Esta é uma câmara semi-subterrânea feita de pedra. Encontradas em toda a Escócia, datam dos últimos séculos antes até os 2 primeiros séculos depois de Cristo. As câmaras tinham uma variedade de usos diferentes, desde armazenar alimentos até esconder pessoas. O propósito do souterrain de Broxy Kennel atualmente é um mistério. A câmara do forte media 9 m de comprimento, 4 m de largura e mais de 1 m de profundidade. Ela ficava perto do centro do forte, o que indicava certa importância. Porém, é improvável que tenha sido usada intensamente no dia a dia. O acesso e o layout do cômodo teriam sido impraticáveis para o uso regular. Arqueólogos examinaram a câmara e encontraram alguns grãos de cereal, mas isso não foi suficiente para convencer que esse era o principal propósito da área. Teorias alternativas sugeriam o uso em cerimônias religiosas ou espirituais, mas nenhum artefato religioso foi achado ali, nem havia outras evidências que apoiassem essa teoria. Esse cômodo pode ter servido para esconder pessoas. O assentamento na encosta foi construído com fortificações, presumivelmente para proteger os habitantes de pessoas de fora. Mas não havia nada na câmara em si que indicasse que ela tinha qualquer característica defensiva. Esses detalhes podem ter se perdido com o tempo, mas isso também valeria para as evidências de qualquer teoria. De acordo com os arqueólogos, o souterrain foi utilizado por apenas cerca de 100 anos. A datação por carbono dos detritos na câmara e fossos indicou que foram preenchidos com o solo das muralhas em decomposição por volta de 300 a.C. Seja qual for o propósito da pequena sala misteriosa, ela não foi usada por muito tempo. Mesmo sem as muralhas, fossos e o souterrain, o forte de Broxy Kennel continuou ocupado por muitos séculos. A área não era mais fortificada, mas arqueólogos acharam evidências de habitação contínua. Isso parou no primeiro século, embora o motivo seja outro mistério. Isso ocorreu pouco antes da chegada dos romanos, e é possível que as pessoas tenham se mudado para locais mais protegidos ou fora do caminho dos invasores. Mudanças culturais podem ter tornado indesejável viver nos assentamentos nas colinas. Apenas pesquisas arqueológicas adicionais poderão responder a esse mistério e revelar mais detalhes desse pedaço perdido da história. Entre 2016 e 2018, cientistas detectaram sinais de rádio incomuns atravessando o gelo na Antártida. Quase uma década depois, eles ainda não conseguiram dizer exatamente o que detectaram. Os experimentos com o balão Anita visavam detectar sinais de rádio de neutrinos interagindo com o gelo. Neutrinos são partículas incrivelmente pequenas, as menores partículas conhecidas que possuem alguma massa. Eles são magneticamente neutros e não interagem com quase nada no espaço. De acordo com os cientistas, bilhões de neutrinos passam por nós a todo momento, mas como eles são tão neutros, nós não percebemos nada. Mas existem neutrinos especiais que interagem com o gelo. Esses neutrinos tau emitem sinais de rádio de alta energia que os cientistas podem então detectar. Entre 2016 e 2018, os cientistas usaram balões posicionados acima da Antártida para detectar esses sinais de rádio. Eles conseguiram descobrir a direção desses sinais, que então apontava para a direção de onde o neutrino tau tinha vindo. Os cientistas puderam rastrear o neutrino até sua origem, que poderia estar tão distante quanto a borda do universo visível. Porém, os cientistas encontraram algo estranho. Os sinais pareciam indicar que neutrinos tau estavam passando pela própria Terra.
A partícula parecia vir de além do horizonte e atingir o gelo em um ângulo acentuado. Isso não deveria ser possível. Esses neutrinos deveriam perder energia ao atravessar quilômetros de rocha, tornando impossível para Anita detectá-los. Mas, aparentemente, isso não ocorreu. Inicialmente, cientistas sugeriram que poderia ser um novo tipo de neutrino ou um neutrino apresentando um comportamento nunca visto antes. Nossa compreensão da física nas menores escalas está em constante mudança e evolução, e isso poderia ter sido uma nova descoberta que abriria um novo mundo para investigar. Agora, especialistas acham que não é o caso. Cientistas realizaram novos experimentos para tentar detectar o mesmo tipo de partículas do projeto Anita. Eles cruzaram dados de outros experimentos buscando evidências da partícula que sobe. Mas não há nada semelhante ao que foi descoberto na Antártida. Isso parecia descartar os neutrinos como fonte dos sinais de rádio detectados pelos experimentos de balão do projeto Anita. Infelizmente, isso não ajudou os cientistas a identificar exatamente o que foi detectado. Quando o projeto Anita foi lançado, a teoria era que sua localização, sendo a região mais remota do mundo, ajudaria a eliminar qualquer interferência de outros sinais. Mas isso pode ter sido fator importante na detecção da anomalia. Uma teoria sobre os misteriosos sinais de rádio é que eles foram causados por algum efeito de propagação de rádio que ocorre próximo ao gelo e perto do horizonte da Antártida. De acordo com os cientistas que estão tentando desvendar o mistério, eles analisaram diferentes efeitos de propagação de rádio e não encontraram nenhum que correspondesse ao que foi observado na Antártida. Pode ser que esse efeito nunca tenha sido visto antes. Outra teoria sugeriu relação com a matéria escura. Segundo nossos modelos do universo, a matéria escura representa a maior parte da matéria. Ela não emite nem interage com luz, mas é detectável pelos efeitos gravitacionais que exerce sobre outra matéria. A matéria escura ainda não é totalmente compreendida pelos cientistas, mas pode ter algum tipo de influência ou relação com os neutrinos que ainda não foi detectada. Pode ser também um tipo totalmente novo de partícula subatômica, nunca detectada antes. Apenas novas pesquisas poderão afunilar a busca por uma solução para esse mistério cosmológico. Entre 1949 e 1958, o Palomar Observatory Sky Survey tirou quase 2.000 chapas fotográficas do céu noturno. Foi o primeiro grande levantamento astronômico desse tipo e oferece uma visão única de como o céu era na véspera da era espacial. Quase 60 anos depois, cientistas procurando por anomalias nos dados notaram algo incomum que ainda não foi explicado. O projeto de fontes que desaparecem e aparecem durante um século de observação é um esforço científico internacional. O projeto compara dados históricos com fotos modernas do céu, procurando por exemplos de objetos que aparentemente desaparecem ou aparecem sem qualquer aviso. Esses objetos podem ser sinais de fenômenos astronômicos, como estrelas gigantes colapsando em buracos negros, ou objetos mais comuns, como cometas. Vasco analisou dados de vários levantamentos do céu, incluindo a missão Palomar. O interessante dos dados de Palomar é que eles são de antes de os humanos colocarem qualquer coisa na atmosfera. Muitos objetos transientes em fotos recentes podem ser satélites ou detritos espaciais colocados em órbita pelos humanos. Mas a maioria das chapas fotográficas de Palomar foi capturada antes de outubro de 1957 e do lançamento do Sputnik. Os transientes nessas fotos chamam atenção, pois sabemos que não são de origem terrestre. Vasco encontrou centenas de transientes em chapas fotográficas registradas ao longo de pouco mais de 2.000 dias. Os transientes lembram estrelas, claros e brilhantes, sem borrões. Eles aparecem em uma foto, mas não em capturas feitas logo antes ou depois. As estrelas misteriosas também não aparecem no céu hoje. Cientistas que analisaram os dados ficaram intrigados sobre o que eram esses objetos misteriosos. A pesquisa de Palomar fez fotos com exposição de cerca de 50 minutos
Os objetos precisariam ficar parados no céu por esse tempo para aparecerem tão nítidos nas imagens. Isso descartou objetos como cometas, explosões de raios gama ou fragmentos de asteroides. Os cientistas descartaram o efeito de lente gravitacional. Em 2025, foi publicado um artigo que apontava uma correlação estranha. Transientes misteriosos tinham 45% mais chances de serem detectados em dias dentro do intervalo de 24 horas de um teste de armas nucleares. Os autores analisaram testes nucleares dos Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, comparando os transientes registrados nessas datas com outros transientes. Não só havia muito mais transientes por volta da época dos testes, mas a maioria foi observada nas 24 horas após o teste. Isso parecia sugerir uma de duas coisas. A primeira era que havia algo intrínseco aos testes que havia causado os misteriosos pontos de luz. Era improvável que a radiação causasse os fenômenos transitórios. A radiação normalmente resultava em uma anomalia mais difusa. Os autores do estudo também descartaram a possibilidade de serem fragmentos de invólucros de armas. Eles teriam que estar em uma órbita muito alta para aparecerem estacionários nas fotos e teriam que durar quase 24 horas para aparecerem em algumas imagens. Outra possibilidade é que os testes nucleares parecem atrair alguma coisa. Os autores sugeriram que fenômenos transitórios podem estar ligados a OVNIs avistados próximos a testes nucleares. O estudo apontou que mais fenômenos transitórios se correlacionam com mais avistamentos de OVNIs. Infelizmente, esses dados podem não ser confiáveis e desconsideraram OVNIs vistos em dias sem fenômenos transitórios. Diversos cientistas são céticos quanto a essas conclusões. Uma possibilidade mais pé no chão é que esses fenômenos transitórios sejam, na verdade, defeitos nas próprias chapas fotográficas. Sem estudar as próprias chapas físicas, essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. Alguns dos objetos mais misteriosos do universo são aqueles que ficam na fronteira entre uma classificação e outra. A descoberta desses objetos pode mudar nosso entendimento sobre corpos celestes e o funcionamento do universo. Em 2006, cientistas da Universidade de Montreal detectaram um desses objetos. Só uma década depois é que alguém percebeu o quão estranho era realmente o objeto que eles haviam encontrado. No início, os cientistas acreditavam que o que eles chamaram de SIMP J013656.5 plus 093347 era uma anã marrom. Anãs marrons são objetos maiores do que planetas, mas não grandes o suficiente para se tornarem estrelas. Elas também já foram chamadas de estrelas fracassadas. Algumas anãs marrons têm planetas em órbita, mas não possuem material suficiente para a fusão nuclear que faz as estrelas brilharem. Elas geralmente têm entre 13 e 18 vezes a massa de Júpiter e podem emitir luz ou calor, fazendo com que pareçam magenta para os observadores na Terra. Até agora, mais de 3.000 anãs marrons já foram detectadas somente na Via Láctea. Então, não havia nada nesse novo objeto que o tornasse particularmente incomum. Mas, ao analisarem melhor, cientistas viram que não era uma anã marrom comum. O objeto tem apenas 12,7 massas de Júpiter, ficando logo abaixo do que os cientistas consideram o limite para anãs marrons. Isso faria dele um planeta extremamente grande e que não orbita nenhuma estrela. SIMP-013. SIMP-013 é um planeta errante, sem uma estrela hospedeira, que orbita o centro da galáxia Via Láctea. Ele está localizado relativamente perto da Terra, a apenas 19,9 anos-luz de distância, o que facilita seu estudo. Até agora, cientistas descobriram aspectos fascinantes sobre o objeto. Em observações ao longo de períodos prolongados, os astrônomos detectaram mudanças no brilho. A princípio, eles pensaram que isso era simplesmente nuvens, mas uma análise mais detalhada provou que teria que ser mais do que isso.
Os cientistas agora acreditam que estão observando duas camadas dessas nuvens, incluindo um nível irregular mais próximo da superfície da Terra e uma camada muito mais alta composta por materiais de silicato. Foram encontrados pontos quentes acima das nuvens. O objeto parece ter um sistema de carbono, mas um dos elementos mais fascinantes é a aurora do objeto. Cientistas mediram pela primeira vez o campo magnético de um objeto com massa planetária fora do nosso sistema solar. O que eles descobriram foi que o objeto tinha um campo magnético 200 vezes maior do que o gerado por Júpiter. Como ele consegue gerar um campo magnético tão forte é apenas um dos mistérios sobre esse objeto. Cientistas também detectaram auroras na atmosfera do planeta. Na Terra e em outros planetas do Sistema Solar, as auroras resultam da interação dos ventos solares com o campo magnético planetário. Dado o forte campo magnético de SIMP 0136, pode não parecer surpreendente que ele tenha auroras brilhantes. Mas afinal, o que está interagindo com esse campo? Ele não tem estrela hospedeira, então nenhum vento solar pode causar isso. Uma teoria sugere que um planeta ou lua orbitando ao redor dele causa essa perturbação. Vemos isso no nosso sistema solar com Júpiter. Porém, este é o primeiro objeto que cientistas acharam no limite entre estrela fracassada e planeta gigante. Compreender melhor como SIMP 0136 funciona pode nos dar novas ideias sobre qual é realmente a diferença entre essas duas classificações. Astrônomos esperam que entender melhor o campo magnético do objeto ajude a detectar outros objetos distantes que geram esse campo. A maioria das pessoas já teve contato com o vírus em seu dia a dia, seja por meio de um simples resfriado, de uma doença mais séria ou até mesmo nas folhas das plantas. Mas entender exatamente o que eles são é muito mais difícil. Chamar os vírus de formas de vida vai contra a definição estrita do que é vida, mas esses minúsculos patógenos possuem muitas das características necessárias para se encaixar nessa definição. Uma das maiores perguntas em relação aos vírus é de onde exatamente eles vêm. Responder pode ajudar a entender melhor o que é a vida. Vírus são cadeias de material genético envoltas por cápsulas de proteína. Eles evoluem ao longo do tempo e se reproduzem. No entanto, eles não realizam processos metabólicos. Eles não comem, não respiram, não produzem resíduos e não se replicam fora de um hospedeiro. São parasitas intracelulares que dependem de outros seres vivos para sobreviver. Infelizmente, isso não necessariamente ajuda os cientistas a descobrir de onde eles vieram. Há três principais teorias sobre a origem dos vírus. A primeira é a hipótese progressiva, ou hipótese da fuga. Isso sugere que os vírus já fizeram parte de formas de vida mais complexas. Muitos seres complexos, como humanos, têm elementos genéticos que se movem no genoma. A teoria aponta que os vírus surgiram como um desses elementos genéticos. Eles passaram a sair de uma célula e entrar em outra. A segunda é a hipótese redutiva. Vírus podem ter sido mais próximos de formas de vida genuínas no passado do que são hoje. Eles podem ter sido de vida livre e independentes, mas desenvolveram uma relação simbiótica com outra forma de vida. Com o tempo, essa relação se tornou mais parasitária por natureza. O vírus perdeu genes, inclusive os que o permitiam viver de forma independente, tornando-se gradualmente o que conhecemos hoje. Também é possível que os vírus não evoluam da vida. A hipótese de que os vírus vieram primeiro sugere que os vírus evoluíram antes do que conhecemos como vida, ou pelo menos muito próximos da origem da vida. Vírus são extremamente simples e podem ter sido os primeiros entidades capazes de se replicar a evoluir. Com o tempo, alguns ficaram mais complexos, desenvolvendo enzimas para formar paredes celulares. Alguns possivelmente evoluíram para a vida propriamente dita ou auxiliaram sua evolução. Há evidências para todas as três hipóteses. Vírus infectam todos os tipos diferentes de vida, e é difícil acreditar que um vírus que começou como uma infecção animal seja capaz de evoluir para algo capaz de infectar plantas.
Os vírus provavelmente surgiram antes da divisão da vida em reinos distintos e evoluíram junto com seus hospedeiros. Isso sugeriria uma hipótese de que os vírus vieram primeiro. Mas alguns vírus parecem se encaixar exatamente no que as hipóteses progressiva e redutiva teorizam. Alguns cientistas creem que os vírus evoluíram diversas vezes na história inicial da vida. Alguns podem ter surgido antes da vida, outros surgiram de dentro das células das primeiras formas de vida. Pesquisas recentes sobre vírus mudam constantemente a visão dos cientistas sobre esses organismos microscópicos. Grupos e classificações mudam e vírus antes considerados próximos são descobertos como originários de ramos distintos. Essa pesquisa pode um dia ajudar a desvendar o mistério das origens dos vírus, mas novas teorias podem surgir conforme aprendemos mais sobre esses organismos. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.